A paz do Senhor. Estamos começando mais uma live e esperando alguns irmãos entrarem. Estamos hoje, nessa quarta-feira, trazendo uma palavra de ensino, uma palavra que vai renovar a sua vida, uma palavra que vem cheia dos mistérios de Deus, que hoje nós vamos conhecer, porque esses mistérios continuam ocultos e sabemos que Deus ele tem os seus mistérios. Hoje eu sempre costumo dizer que a live ao vivo ela é poderosa, ela é muito boa, sabe por quê? É porque é tipo naquele tanque de Betesda, quando tem o movimento das águas, as pessoas que mergulhavam ali eram curadas. Então, no momento que essa live está sendo transmitida, Deus está movendo as águas na tua vida. E você pode se beneficiar, você pode se encher de Deus hoje à noite. Então, fique conosco até o fim, não desligue. Você vai ficar sabendo de algumas verdades hoje, essa noite. E eu quero dizer para você que eu estou feliz mais uma vez por estarmos juntos como igreja. E eu também costumo dizer que como nós temos um Deus vivo, é bom e também fazer a live ao vivo. Já que Deus é vivo, nós também estamos vivos para fazer essa live. E eu creio que algumas pessoas que já chegaram, eu quero dar a paz do Senhor para você que está nesse momento, chegando um nosso boa noite e dizendo que Deus abençoe tua vida. E logo iremos começar dizendo que o nosso culto ele é de ensino. Então eu gostaria de primeiramente falar para você, se você tem uma Bíblia, vamos começar porque o nosso tempo é curto. E eu gostaria que você, então, começasse a ler na Bíblia o primeiro versículo que se encontra em Gênesis. Tá? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, o versículo é 1 que nós vamos ler, apenas um versículo. E nós vamos desvendar um mistério grande e poderoso que está por trás da palavra do Senhor. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, amém? Que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, vá para Gênesis 2, mais um versículo. Gênesis 2, o versículo nós vamos ler é o 7. Gênesis 2, versículo 7. Que diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? 2 versículos, a criação e como o homem foi formado. Nós iremos ver tudo isso como nos relata a palavra do Senhor. Amém? Então hoje, como é um culto de ensino, eu quero dizer para você que essa mensagem ela não vai falar de prosperidade, ela não vai falar de milagre, essa mensagem também não vai falar de chave de carro, não vai trazer, dizer que você vai receber uma casa. Não, nós não vamos falar nada disso hoje. Nós vamos falar hoje de promessas de Deus para a tua vida.
Nós vamos falar de vida eterna. Então preste atenção nisso. Só os cristãos que estão com o espírito preparados irão receber essa mensagem como um toque de Deus na sua vida. Tá? Então, muitos mistérios que estiveram ocultos lá na eternidade para os homens, agora na dispensação da graça, estão sendo revelados. Amém? Vamos orar para que Deus nos dê uma palavra sábia nessa noite. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por estarmos mais uma vez na Tua santa e gloriosa presença. Queremos, Senhor, que hoje à noite Tu venha nos trazer, Senhor, uma palavra que nos faça crescer e ajudar na nossa caminhada, nos nossos pés, que eles também não se tornem vacilantes. Senhor, eu te peço agora, assume, Senhor, o controle desse nosso culto e nos faz, no final, dizer que somos um povo abençoado e vitorioso, para que a glória do teu santo nome seja cada vez mais glorificado. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, povo de Deus. Para quem está chegando mais uma vez, eu desejo a paz do Senhor. Como eu via dizendo, que essa mensagem ela vai ter um toque especial na tua vida. Ela vai ser uma mensagem que vai transmitir os mistérios que estão ocultos desde a eternidade para os homens. Mistérios esse que tem mais ou menos 5.000 anos atrás, quando tudo começou. Então, nós iremos sair da Terra e viajar com Deus pelo esse universo para conhecermos exatamente esses mistérios que Deus ele guardou, mas que agora, há 2.000 anos atrás, através de Cristo, parte dele foi revelado. Amém? Esses mistérios, eles estiveram ocultos, guardados durante milênios, centenas de séculos, mas a dispensação da graça, ela trouxe uma luz em cima de alguns mistérios para que o homem ele possa desvendar esse mistério. Um desses mistérios ocultos é a família eterna que Deus deseja ter de volta. Amém? Deus quer o seu povo, que a sua família, ele quer de volta, porque o homem se separou de Deus durante muitos séculos e agora o Senhor quer resgatar, e veio resgatar esse povo através de Jesus. Essa é a vontade de Deus que se manifestou, trazer esse povo de volta, desde que ele criou o mundo e a eternidade. Sempre foi desejo de Deus em que quando ele projetou todo o mundo, todo o universo, para deixar um povo aqui habitando na terra para se tornar o povo eleito dele. O Deus que conhecemos, você sabe tanto quanto eu, que é um Deus que ele não gosta de distância. Amém? É um Deus que quer as coisas tudo perto dele. Então, pense comigo, já que Deus é eterno, então Deus quer na companhia dele uma família vivendo perto dele lá na eternidade. Ele gosta das pessoas estarem perto dele. Deus não gosta de distâncias. Lá em Romanos 16:25, nós vemos que que Paulo falou algo tremendo nas suas cartas, dizendo que aquele que era poderoso para confirmar, segundo o evangelho que Paulo pregava, as revelações dos mistérios que desde tempos eternos estiveram ocultos. Isso Paulo falou século antes para os romanos. Só que
Deus já tinha falado isso na sua palavra, lá em Romanos, lá em Deuteronômio 29, 29, que Deus disse: o que está oculto pertence ao Senhor nosso Deus, e o que foi revelado é para nós. Então nós vamos ver que esses dois versículos que eu citei agora, Romanos 16, 25, como também Deuteronômio 29, 29, ele comprova que realmente existem mistérios na eternidade. Deus não vai revelar todas as coisas que estão ocultas no mundo invisível. Não pense que Deus vai revelar, não vai. Por mais que nós tenhamos sabedoria, buscarmos estudando a palavra de Deus, mas nós não vamos desvendar todos os mistérios, né? Então, até porque alguns teólogos dizem que se Deus ele revelasse tudo de uma única vez, veja bem, se Deus revelasse todas essas coisas de uma tacada só, nós não suportaríamos todas as verdades na nossa condição de humanos. Que tremenda essa palavra, né? Olha, lá em Mateus, capítulo 13, os discípulos certa vez perguntaram para Jesus por que Jesus falava em parábolas. E Jesus então leva eles à parte e, assim, ali secretamente, num lugar onde só estavam os discípulos, aí Jesus esclarece dizendo: é para que eles não entendam. Olha aí, a vós é dado conhecer os mistérios, mas a eles não é concedido. Isso quer dizer que naquele momento os discípulos irão ficar sabendo coisas que Jesus falou, mas que aquele povo não entendeu. E não era para ser revelado para eles. Então todos os mistérios, na realidade, nós só iremos conhecer quando Deus receber no céu os seus herdeiros. Só os seus eleitos, quando chegarem no céu, muitas coisas que nós não entendemos hoje, que nós ficamos assim pensando, até muitas vezes até duvidando, eles só vão ser revelados quando chegarmos no céu. Mas alguns desses mistérios nós já podemos conhecer desde agora. Antes, entenda uma coisa: nenhum ser humano nasceu por acaso. Tá? Nenhum ser humano aqui na Terra nasceu por um acidente. Nenhum ser humano que está na Terra, ele nasceu por vontade de seus pais. Cada ser humano nasceu com um propósito. Você sabia disso? Acho que sabia. Quem não conhece os seus propósitos, os seus objetivos, é porque não quer conhecer os planos de Deus na vida dele. Tá? Antes, também nós precisamos conhecer a origem de como tudo começou. Como foi que Deus planejou tudo isso? Como Deus preparou essa terra para nos receber. Então eu quero que você observe que somente a partir que nós lemos aquele versículo lá em Gênesis 2,7 é que o homem vai aparecer. Então, quando o homem aparece, é o 6º dia da criação. O homem, ele só apareceu em Gênesis quando Deus criou o tempo. Quando havia o dia e a noite. No 7º dia, a Bíblia diz que Deus descansou. Será que Deus estava cansado?
Por que será que Deus descansou? Não, Deus não estava cansado. Deus descansou significa que Deus deixou, Ele parou de criar porque tudo já estava pronto para receber o homem. E o homem, ele foi a obra-prima de Deus, foi a coroa da sua criação. E quando nós falamos que foi a obra-prima de Deus, é porque Deus criou todas as coisas falando. Mas Deus fez questão de fazer com suas próprias mãos o homem em cada detalhe. Deus colocou a mão dele. Ele não falou. Ele fez questão de ele mesmo formar o homem. Até... Você quer ver uma coisa interessante? Observe que os milagres de Jesus que ele fazia na terra, todos os milagres dele eram realizados quando Jesus tocava nas pessoas. Então os milagres aconteciam. Veja só, quando Deus formou o homem, esse boneco que Deus fez do pó da terra ou do barro, como queira, Deus fez esse homem, esse boneco, em pé. Isso é uma coisa que é do conhecimento dos mestres rabinos. Eu não sei lhe dizer se é verdade ou não, mas eles ensinam que quando Deus construiu aquele boneco de barro, ele fez esse boneco em pé. Deus não formou o homem, então, para ele viver prostrado. Deus formou o homem para ele viver em pé. Então, eu quero dizer uma coisa. Receba o que eu vou te dizer. Se você cair 7 vezes, a mão de Deus estará estendida para te levantar 7 vezes. Eu vim aqui essa noite para te dizer que as tuas lutas não vão te deixar prostrado. Isaías 45, veja só que interessante que o profeta falou. Ele disse que Deus criou os céus e a terra para que ela fosse habitada. Deus não fez o planeta Terra para ficar vazia, né? Deus fez para ser habitada. A expressão que Deus usa lá em Gênesis, no princípio, como diz a Bíblia, ela indica que tudo teve um início. Então, se teve um início, significa que antes não tinha nada. Não tinha nada. O original diz que quando Deus ele criou os céus e a terra, ele usou a palavra bara. Significa que essa palavra somente ela é credenciada para Deus. Nenhum profeta, ninguém na Bíblia é citado que algo aconteceu porque ele falou. Se ele falou, mas não foi usado a palavra bara. Isso só Deus tinha esse poder. Então tudo que existe no mundo visível e no mundo invisível estava dentro de Deus. Entenda isso, que nós já vamos começar a se aprofundar um pouco mais. O mundo invisível, criado por Deus, é um mundo definido. É onde habitam os seres angelicais. O mundo visível, onde nós habitamos, é um mundo indefinido. A todo instante, ele está sendo mudado. Esse é o mundo onde habitam os seres humanos que Deus formou. Essa palavra bara significa, então, eu quero dar mais uma ênfase para ela, que é a ação do poder de Deus para criar os céus e a terra do nada. Do nada. Deus pensou e chamou à existência aquilo que não existia. Então, não despreze aquilo que para você não representa nada. Olha só,
Escute isso. José, para os seus irmãos, não era nada. Mas do nada, fez José um governador do Egito. Deus fez Faraó criar um cargo de governador do Egito só para José. Essa função, esse cargo, não existia no Egito. Você veja que depois de José, esse cargo de governador não existiu mais. Só foi para José. Davi não era nada para sua família. E do nada, Deus fez esse homem se tornar o maior rei de Israel. Do nada, Deus cria seus planos e põe em ação para beneficiar os seus filhos. Olha só que coisa tremenda. O pequeno texto que lemos, ele na realidade guarda um rico e poderoso material de informações. Se nós formos começar a estudar e aprofundar sobre essa palavra, nós vamos ver lá em Gênesis que a Bíblia diz que primeiro Deus criou os céus e só depois criou a terra. Sabe o que significa? Que Deus tem suas prioridades. Sabe o que é a prioridade de Deus? Era começar a sua criação por cima e não por baixo. Olha só, que tremendo. Deus está revelando já na sua criação que assim como Ele deu prioridade para começar a criar as coisas pelo alto, nós também devemos dar prioridade para as coisas de cima. Lembre, eu vou refrescar a sua memória. Mateus 6,33. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe qual é o meu conselho? Busque primeiro o que está no alto. Dê prioridade para as coisas de cima, para as coisas de Deus. Aqui embaixo, o que você e eu precisarmos, Deus nos dará. Deus irá fazer por nós. Você se lembra que logo após Jesus morrer, o véu se rasgou? Você está lembrado disso? Você percebeu que o véu, ele rasgou de cima para baixo? Porque Deus sempre começa por cima e não por baixo. Lá no versículo 3, Deus disse: haja luz e houve luz. Essa luz não era do sol. O sol só foi criado no quarto dia. Então, que luz era essa? Segundo também os mestres rabinos, diz que essa palavra haja no hebraico significa apareça. Deus queria que a luz dele aparecesse de forma visível quando o homem fosse formado. Essa mesma luz iria separar o dia da noite. Sabe aonde? Que nós não iremos precisar dessa luz. Aqui na Terra nós precisamos da luz do sol que separa o dia da noite. Mas lá em Apocalipse, no 22:5, diz que na Nova Jerusalém não haverá mais noite e nem luz do sol. Deus será a luz visível que iluminará toda a Nova Jerusalém para sempre. Então é Deus, é a luz de Deus que irá permanecer na Nova Jerusalém. Nós não iremos precisar mais da luz do sol. Veja que na sua criação, Deus usou algumas etapas. Primeiro, Deus criou 3 céus. O primeiro céu é o céu atmosférico. É onde respiramos, é onde voam as aves,
é onde se formam as nuvens, as tempestades. Esse céu que nós estamos falando, que é o atmosférico, todo dia tem gente viajando de avião por ele. O segundo céu é chamado céu sideral. É onde se encontram os planetas, as estrelas, a lua, por onde passam os cometas, onde existem os buracos negros. Esse céu, a NASA ainda consegue chegar lá nos planetas. O terceiro céu que Deus criou é chamado céu da glória. É a morada do Deus eterno. Lugar onde está o trono de Deus. Esse céu, a NASA não consegue chegar lá. Para se chegar lá, só tem um caminho. João 14,6. Quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Como somos seres limitados, não temos explicação como Deus criou todas essas coisas do nada. Tudo que Deus criou foi simplesmente um ato da sua vontade. Para entendermos algumas coisas de Deus, nós dependemos da nossa fé. Hebreus 11:3 diz que, embora não tenhamos visto Deus lá no ato da criação, mas que pela fé entendemos que o universo, pela nossa fé, que o universo foi criado de matéria que antes não existia. O texto reforça que tudo que nós acabei de falar, que Deus criou tudo, todas essas coisas, do nada. Agora vamos ver uma coisa. Eu construí tudo isso para chegarmos exatamente aqui. Gênesis 2:7, o segundo versículo que nós lemos. Então, que diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Mas espera um pouco. Todos nós, talvez ouvindo por mestres, pelas escolas bíblicas, nós acabamos a aprender que Deus criou o homem. Então, Deus não criou o homem. Porque a Bíblia diz então que Deus formou o homem. Aí que está o grande mistério. Sabe o que esse texto está revelando para nós? É que Deus usou o pó da terra, ou o barro, para formar o homem. Essa matéria que Deus usou, ela já tinha sido criado. Olha aí. O hebraico, ele faz distinção daquilo que é criado e daquilo que é formado. Eu lhe pergunto, o carpinteiro, ele faz uma mesa, ele não criou a mesa, ele formou uma mesa. Por quê? Porque a madeira já existia. É por essa razão que a Bíblia diz que Deus formou o homem e não criou. Interessante que tudo que o homem come, ele vem da terra. Deus precisou usar 12 minerais da terra, do pó da terra, para formar o homem. Lembrando também que a nossa eternidade vai ser vivida aqui na terra. A Nova Jerusalém, depois de 1000 anos lá, ela vai descer. A segunda parte de Gênesis 2:7 diz que Deus soprou nas narinas e o fôlego de vida, dando fôlego de vida para o homem, para que ele se tornasse alma vivente. Porque Deus soprou nas narinas do homem. Você já se perguntou isso? Claro, essa resposta, todo mundo sabe, foi dar para vida para o homem. Agora, deixa eu completar melhor para você. Foi para dar vida para o homem que Deus já tinha criado dentro dele. Olha aí.
Você deve estar perguntando quando foi que Deus criou então o homem dentro dele. Lá em Gênesis 1:27, que diz assim: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Foi o poder do sopro de Deus que o homem foi formado do pó da terra e recebesse essa alma vivente. Alma vivente significa que o homem viveria na terra como um ser inteligente, como um ser com sentimentos e inteligência. É através dessa alma vivente que o homem fala com Deus e Deus fala com o homem. Então veja o seguinte, o homem natural, ele só se relaciona com as coisas da terra. Já o homem espiritual, ele se relaciona com o mundo espiritual. O homem formado do pó da terra, seus dias são para ser vividos na terra. O homem dotado de alma vivente indica uma vida para ser vivida na eternidade. Antes de nós nascermos, Deus projetou para nós a família que iríamos ter na terra. Você sabe disso. Deus projetou a nossa cidade, Deus projetou o nosso pai, Deus projetou a nossa mãe, Deus projetou o lugar onde iríamos nascer, Deus projetou os nossos irmãos. Tudo foi feito de acordo com a vontade de Deus. Você sabia que Deus te pôs nessa família com objetivo? Sabe qual é? Não é segredo para ninguém. É para você ser resgatador dela. Se alguém na tua família falar no chamado dele, Deus conta com você. Tem família que só tem um crente. Então ele tem a missão de levar essa família para perto de Deus. Veja o seguinte, Deus escreveu toda a nossa vida num livro chamado... Agora nós vamos se aprofundando cada vez mais. Deus escreveu a nossa vida num livro chamado Livro do Propósito de Deus. O Salmo 139 fala sobre isso. Deus escreveu num livro todas as coisas boas que Ele sonhou para a nossa vida. Mas nem tudo na nossa vida tem coisas boas. Então será que Deus escreveu também essas coisas más para a nossa vida? Será se Deus escreveu essas lutas no nosso livro para nós termos? Deus escreveu para que tivéssemos também aflições, para que tivéssemos lutas e guerras na nossa vida? Será que Deus escreveu essas coisas para nos ver sofrer? A resposta é não. Deus não escreveu nada disso. Então você deve estar perguntando, por que a minha vida é um inferno? Por que minha luta aparece tanto dos problemas? Tantas lutas? Por quê? Então eu vou só lembrar você. Não esqueça que Deus nos deu o livre-arbítrio. Portanto, tudo que fazemos de bom ou mal, nós iremos colher aquilo que plantamos. E aqui vai um alerta para você. No final dos tempos, Deus vai abrir o livro dos propósitos de Deus e vai comparar com o livro da vida. Olha, por esses livros é que seremos julgados. Apocalipse 20:12, olha só, João viu e escreveu. Ele diz assim, eu vi os mortos, grandes e pequenos, não era gente baixa não, era gente famosa, gente rica, gente pobre, então que estavam diante de Deus. E ele ainda diz assim, abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as nossas obras. Você sabia que existe Deus quando estávamos aqui na Terra? Tudo será revelado naquele dia. O arquivo de Deus não tem erros.
Não vai ter nada, houve engano, não. Não tem erro, não. Amém? Então Deus deu total liberdade para o homem. Foi aqui que nasceu dois tipos de liberdade para o homem. Essa liberdade que eu e você conhecemos, ela se chama livre-arbítrio. Essa primeira liberdade é o que o homem pode viver junto com Deus no paraíso. Ele tem esse direito, né? Ele tem essa liberdade de escolher e viver com Deus um dia na eternidade. A segunda liberdade é que o homem pode viver longe de Deus, mas fora da eternidade. O caráter de Deus não permite o homem que ele viva numa prisão. Por isso Deus deu total liberdade para nós. Só que essa liberdade acabou levando o homem a andar por maus caminhos. Aí é que mora o perigo. Mas essa liberdade, ela tem um preço alto. Então significa o que o homem praticar de maldade, ele vai ter que se acertar com Deus. Assim como Deus é justo e íntegro, Deus quer que o homem também seja do mesmo modo. Essa liberdade que Deus deu para o homem acabou facilitando o homem de praticar o pecado. Não tenho dúvida disso. Mas veja, quem potencializou o pecado foi o homem. Deus expulsou o homem do paraíso e fechou a porta de entrada do paraíso para que o homem não voltasse a comer do fruto da árvore da vida. Agora, eu pergunto, qual foi a atitude e o objetivo de Deus? Por que ele fez isso? Porque caso o homem voltasse a comer o fruto da árvore da vida, ele iria viver como um eterno pecador. Veja que Deus viveu essa mesma experiência no céu com a rebelião da terça parte dos seus anjos. Esses anjos se tornaram pecadores eternos. Anjos não têm alma. Anjos são espíritos. Sendo espíritos, esses anjos não podiam mais experimentar um novo nascimento no espírito. E quem comandou essa rebelião foi um anjo chamado Lúcifer. Ele é velho conhecido nosso, né? O Lúcifer, ele viu que no céu tinha 24 tronos que iriam pertencer aos anciões. 12 da antiga aliança e 12 da nova aliança. Mas nenhum desses tronos Lúcifer cobiçou. Ele queria o trono de Deus. Agora, interessante que quem pagou a conta do pecado do homem foi o Filho de Deus. Você já se perguntou então, olha só, olha esse mistério. Você já se perguntou por que Deus não amou os anjos da mesma maneira que amou o homem? Você já não se perguntou por que Deus não perdoou o pecado daqueles anjos? Por que Jesus não morreu por aqueles anjos? Porque o homem, ele se tornou mais importante do que aqueles anjos. Agora, nós vamos voltar lá atrás e você vai entender o desfecho. A revelação está aqui. Os anjos foram criados para serem eternos. Quando eles se rebelaram, eles se tornaram pecadores eternos. Amém? Para esses anjos não havia mais possibilidade nenhuma de eles serem resgatados. Se eles não podiam ser resgatados, então eles não poderiam mais permanecer na companhia de Deus, vivendo como eternos pecadores, morando lá no mesmo céu. No céu não tem pecador, irmão. Observe que eles pecaram em estado de seres eternos. Por se rebelarem contra Deus, eles foram expulsos. Deus separou os anjos mal dos anjos bons. A mesma coisa vai acontecer na eternidade.
quando Deus vai separar também os homens bons dos homens rebeldes, dos homens maus. A pior coisa é ter um crente rebelde na igreja. Tem crente rebelde que faz coisas na igreja que até Deus duvida. Oh, meu Deus! Crente rebelde não quer saber nem andar no Espírito, não. Ele quer fazer as coisas da vontade dele. Cuidado! Esse livre-arbítrio é falso. Veja só, os anjos que permaneceram no céu, eles desde a eternidade já foram escalados por Deus para serem ministradores de Deus e nos ajudar na nossa salvação. A impressão que temos quando o homem foi expulso do paraíso é que Deus foi muito duro castigando o homem. Você acredita nisso? Mas se você olhar atentamente, nós iremos ver que não foi um castigo. Deus não puniu o homem. Deus protegeu o homem. Gênesis 3,15 aparece a primeira profecia da Bíblia. Olha só, Deus revelando o plano de salvação do homem. Significa que Deus não tinha excluído o homem de vez da sua presença, como ele fez com os anjos. Deus, através da sua onisciência, sabia que o homem iria pecar. Por isso Deus formou o homem como ser mortal. Olha aí, já está sendo desvendado. Os anjos eram seres imortais. Pecaram como seres imortais, não tem mais jeito. O homem, Deus criou como mortal. Olha como Deus foi bom conosco. Sendo mortal, Deus tinha como resgatar o homem para que ele se tornasse imortal. Esse resgate foi duro para Deus, pois custou a vida do seu único filho. Quando o homem pecou, o espírito dele morreu. Automaticamente o espírito dele se desligou de Deus. E quando Deus chamou Adão, não era porque Deus não sabia onde ele estava. Quando ele diz onde é que estás, era porque Deus estava dizendo para ele: olha, o meu espírito não está mais conectado com a tua alma vivente. A vida do homem começou quando Deus deu a ele um espírito, mas o espírito dele morreu quando ele se afastou de Deus, quando ele pecou. O homem deixou esse espírito morrer quando ele decidiu por vontade própria, pela tentação do mal, né, e não obedecer mais às ordens de Deus. Lembrar que o homem que teima viver em pecado, espiritualmente falando, é como se ele estivesse ainda continuando, como se ele estivesse comendo ainda o fruto da árvore do bem e do mal. O que isso significa? Significa que o homem ele continua desobedecendo Deus, que um dia Deus irá tomar esse homem para tirar desse homem totalmente da vida dele, da sua presença. O curioso é que em Apocalipse, a maioria dos verbos são narrados no passado. Veja só essa coisa. Mas apesar de João narrar esses verbos no passado, essas coisas só vão acontecer lá no futuro. Meu Deus, como explicar isso? Veja que João saiu da terra, ele entrou na eternidade. Na eternidade, para Deus, o passado, o presente e o futuro é agora, é hoje, é nesse segundo. Então Deus vê tudo num só momento. Foi isso também que o privilégio que João teve. Ele viu todas essas coisas que aconteceram, embora narrando alguns verbos no passado, ele viu essas coisas que irão acontecer no futuro. E muitas coisas já estão acontecendo hoje. Deus, ele tem a visão dele cirúrgica, ele vê nos mínimos detalhes. Deus vê cada coisa assim no milésimo de segundo. O olhar de Deus é mais rápido que no abrir e fechar de olhos. Deus está vendo agora o que aconteceu no passado e o que ainda vai acontecer no futuro. Observe que desde a criação do mundo, Deus sempre está procurando salvar o homem da condenação eterna. Deus resgatou o homem para que ele dê frutos e se torne parte da família de Deus na eternidade. Porque a Bíblia diz fruto do Espírito e não frutos do Espírito, porque uma árvore só produz um tipo de fruto. Se for laranjeira, não vai dar banana. Embora tenha variedade de laranja, mas o fruto continua sendo laranja. Todo fruto do Espírito Santo só produz um fruto, que é o amor. Então o amor, ele vai gerar várias coisas, mas a essência dessas variações continua sendo unicamente o amor.
O amor, e você sabe que só produz coisas boas. Para a família de Deus, Deus tem um novo céu e uma nova terra. Amém, irmãos? Lá não haverá mais choro, não haverá mais morte. Todas as bênçãos a família de Deus vai sofrer na eternidade. Se você vive momentos difíceis de lutas e provações na sua vida, lembre-se que daqui a pouco, quem sabe Jesus não volta agora, hoje, tudo isso vai passar. Vale a pena continuarmos perseverando para alcançarmos as promessas de chegar no céu. Aqui em Gênesis 1:11, vamos encontrar outras revelações. No terceiro dia, Deus disse: produza a terra a erva verde. Deus não está criando, Deus está ordenando que a terra produza as plantas. Deus não vai fazer aquilo que a terra pode fazer. O que isso quer dizer? Quer dizer que a ordem de toda planta está na terra. A planta fora da terra, ela morre. O peixe fora da água, ele morre, porque a origem do peixe está na água. Aqui está a grande verdade para nós, e que nós possamos aprender. O homem fora de Deus, ele também morre, porque a origem do homem é Deus. Você acha que quem pula carnaval está vivendo? Quem anda bebendo, quem vive nas drogas está vivendo? Você acha que quem está na bebida está vivendo? Quem vive longe de Deus não está vivendo, ele está apenas existindo. João 15 diz que sem mim nada podeis fazer. Jesus veio para trazer o homem de volta à sua origem. E veio para a igreja, trazer a igreja para ter uma vida com ele na eternidade. Pular, gritar na igreja também não garante vida eterna. Gênesis 3:22 diz que o Senhor Deus os lançou fora do jardim do Éden, o homem. Deus expulsou Adão e Eva para que eles não continuassem comendo mais o fruto da árvore da vida. Se eles comessem, você já sabe o que iria acontecer. Eles não iriam morrer, mas iriam viver como eternos pecadores. Por que eu estou falando isso? Só para você lembrar que em Apocalipse 2:7, quem tem ouvidos, ouça que diz aqui, que o Espírito diz às igrejas: o que vencer, dá-lhe comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Porque a árvore da vida, olha só, mais uma coisa interessante. Veja que a árvore da vida, que apareceu lá em Gênesis, reaparece agora em Apocalipse. No início, agora está lá no final. O que isso quer dizer? Que Adão e Eva eram para seres mortais. Você sabe disso. Mas por causa da desobediência, eles perderam esse direito. Deus, em Apocalipse, está nos dando uma nova chance. A árvore da vida está lá esperando a igreja vencedora subir. Os que subirem terão direito de viverem com Deus na eternidade. Na realidade, irmãos, é tempo de voltarmos à nossa origem, desejarmos o céu, e o céu é tomado por esforço. Se prosperidade fosse boa, muitos empresários e ricos não estariam com depressão. Por isso que hoje eu não falei de prosperidade. Você veja que esse mal que está cometendo hoje, eu estou com um sobrinho meu na UTI por causa de problemas de depressão. Nunca os laboratórios venderam tantos calmantes e tantos antidepressivos. Hoje 800 mil pessoas se suicidam por ano. A cada 40 segundos uma pessoa comete o suicídio. 2 horas. Nós vamos passar 1 hora aqui. Significa que 90 pessoas já se suicidaram no mundo. O que está acontecendo, irmãos? É que o pensamento das pessoas depressivas é voltado para o suicídio, para o desejo de morrer, achando que os seus problemas vão acabar. O mundo, olha, escute isso aqui, o mundo nunca deu coisas boas para nós. Deus tem coisas melhores. Mesmo assim, muita gente ainda prefere as coisas do mundo. Entrega suas vidas para os prazeres, deixando assim Deus de lado. A vida de milhares de pessoas estão vazias de Deus. Deus quer ver seus filhos junto a eles, lá no jardim da Nova Jerusalém. O meu conselho é que volte para Deus. Não deixe para amanhã, volte hoje, se reconcilie, peça perdão de Deus. O Senhor te espera, está aguardando uma decisão sua. Deus está querendo você de volta para que você viva uma eternidade com Ele. Isso aqui vai passar.
A nossa casa nós sabemos que é o céu, portanto isso aqui é tudo passageiro, nós somos forasteiros, você sabe que nós somos apenas, estamos de passagem nessa terra, uma terra que Deus construiu, mas que o homem e a maldade acabaram deformando tudo aquilo que Deus criou com perfeição. Deus não fez o mundo para ter guerra, mas o homem criou a guerra. O homem se deixou iludir pelas coisas do mal. O homem deixou de se dirigir a sua vida pelas coisas de Deus. Deixou de desobedecer a Deus. Por isso ele cria tantas coisas só para fazer o mal. Em vez desses camaradas estarem resolvendo problemas de salvar o mundo, de os laboratórios construírem remédios, quando chega uma epidemia dessa aí, o que acontece? Todo mundo fica desorientado, não tem cura, ninguém sabe. O mundo inteiro trabalhando numa vacina para erradicar o mal. Nós nem sabemos que essa vacina realmente ela tem efeito até por quanto tempo. A medicina está perdida. O nosso remédio é Deus. Isso não quer dizer que também nós não podemos ser afetados. Podemos sim. Mas nós temos um Deus na nossa vida que podemos orar para Ele, para que Ele venha nos resgatar, nos salvar, nos tranquilizar o nosso coração de tudo isso que está acontecendo. Porque isso aqui, mais cedo ou mais tarde, vai sumir. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E a qualquer momento Ele está aparecendo aí. Tudo isso que nós sabemos, que Deus preparou uma eternidade para nós. Ele formou o homem, formou o mundo, formou o dia, a luz, separou as trevas. Ele mandou seu Filho para nos resgatar. E a gente ainda deixa todas essas coisas que Deus tem de bom para nos dar. Nós estamos aí cada vez mais nos afundando nos nossos próprios conhecimentos, se afastando cada vez mais de Deus. As pessoas estão indo para a igreja por um momento de querer prosperar, ficar rico. A eternidade, lá na eternidade, você não vai precisar de dinheiro. Lá você não vai mais chorar. Lá não você vai ter mais dores. Essas doenças não vão mais existir. Amém, irmão? Eu quero terminar desejando a você que esse resto de semana seja uns dias abençoados. Amanhã estaremos mais uma vez na nossa oração, estudando a palavra, que tem sido de grande valia para todos nós. Você que se puder, participe também dessa oração, conheça mais um pouco de Deus. Nós vamos falar amanhã também sobre os mistérios que Paulo começou a revelar, que veio através de Jesus, que nós hoje conhecemos. Por quê? Porque Paulo escreveu e deixou essa valiosa informação para nós. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado, Senhor, por esse momento de estarmos mais uma vez na Sua presença, e cremos, meu Deus, que dias melhores virão, que sairemos fortalecidos de todo esse mal que está cometendo pelo mundo inteiro. Senhor, conforta o coração daqueles que estão sofrendo nesse momento, aqueles que estão, Senhor, nas UTI, meu Deus, vai lá, passa o teu bálsamo, Senhor, levanta aqueles que estão caídos espiritualmente, aqueles que estão se distanciando, estão deixando, Senhor, a igreja por coisas banais. Meu Deus, resgata ele, toca, Senhor, traz os teus filhos de volta, Senhor. Ele sabe que o Senhor tem planos para a vida dele, e que eles sejam abençoados, que eles sejam tocados mais uma vez por Ti, em nome de Jesus, Senhor. Vai ao encontro dele e faz isso
tudo isso, aquilo que nós te pedimos em nome de Jesus, para que aconteça, para que esse povo, Senhor, volte a te adorar, a te louvar, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor. Que a paz do Senhor esteja convosco, que o grande amor de Deus também permaneça na sua vida, hoje, para sempre, que você possa dizer amém. Algumas coisas que ficaram talvez na dúvida, você pode rever, porque essa live vai ficar gravada, e algumas coisas você pode tirar dúvidas, porque nem todo mistério eles foram revelados, e algumas passagens nós assim passamos muito rápidos, não deu para aprofundar muito mais, porque o tempo é só 1 hora e já está estourando o nosso tempo. Eu creio que em alguns minutos já iremos sair do ar, mas eu quero te desejar tudo de bom, que Deus abençoe grandemente você, a tua família, e que você possa crescer cada vez mais na presença do Senhor. Que o Senhor possa estar contigo em todos os momentos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fique em paz, fique com Deus. Amém, povo de Deus. Eu espero você amanhã na nossa oração. Amém? Vá em paz, que o Senhor continue dirigindo a tua vida, os teus passos. O Senhor não nos abandona, o Deus do impossível continua agindo na tua vida. Deus tem grandes coisas ainda para nos dar, não só aqui, mas na eternidade. E eu creio que você é merecedor disso, que Deus não quer você longe dele. Deus quer te levar para junto da família dele no céu. Iremos viver uma eternidade de glória. Tudo aquilo que nós passamos aqui, iremos esquecer. Isso aqui vai ser simplesmente nada. Não irá representar nada. Povo de Deus, mais uma vez, muito obrigado. Como disse o pastor Silvano, pela paciência que você esteve comigo. E em nome de Jesus, que Deus te abençoe, Deus te guarde e zele pela tua vida cada vez mais. Amém, povo de Deus. Tenha uma